tarde. Senhor, fazei-me instrumento de Boa tarde a todos. vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Esperando todos chegarem. Eu que cheguei meio atrasadinha hoje, mas já tô aqui. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a Boa tarde, a Lilian. Onde houver tristeza, que eu leve a Pati, Rose, Maria de Fátima, Dani, Simone, Jaque, Alessandra, ali a Érica, o Eric, Raquel. Vai falando um oizinho pra mim, gente, pra eu ver vocês. Oi, Aninha, querida. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida. Boa tarde, Alessandra, Lucas, Murilo. Todos presentes? Glauci, boa tarde. Fazei que eu procure mais consolar Que ser consolado, compreender que ser compreendido. Cris, boa tarde. Que ser amado. Selma, pois é dano sejam todos bem-vindos. que se recebe, é perdoando que se é Perdoado. Dona Leontina, e é morrer Rosimar, boa tarde a todos. para a vida eterna. Oi, Suzana chegou. Boa tarde. Então, hoje, gente, já estamos aqui, né, Flavinha? Boa tarde, Elza. Conforme eu for vendo vocês, eu vou falando, tá bom, gente? Hoje o nosso tema vai ser maravilhoso. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Até estranho, né? A gente falar de mãos não lavadas numa época onde mais pede pra gente lavar as mãos. Mas tá lá no Evangelho, né? É uma passagem do Mestre Jesus e é uma lição muito bacana. E Cleia, boa tarde. Então nós vamos ver a importância do lavar as mãos e por que Jesus disse isso lá naquela época e se ainda tá cabendo para nós nos dias de hoje, né? Então antes de nós começarmos o nosso Evangelho, ó, a aguinha, vamos pegar a aguinha, né? Deixa do lado, dá tempo, hein, gente? Pega a água, a jarra, a caixa d'água, deixa tudo pronto, que é pra gente poder fluidificar e tratar toda a nossa família, tá bom? Não vamos esquecer. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos lá, pera lá. Vamos nos sintonizando, não é? Enquanto fazemos a prece, vocês peguem a água pra gente iniciar, tá bom? Então, nós vamos pedindo ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, para que a partir desse momento, nesse instante, o facho de luz se abra em nossos lares,
para que possamos ser a conexão da terra com o céu. E que assim os bons espíritos nos visitem. São todos nossos convidados à espiritualidade maior, para que possa estar agindo, trabalhando em nossos lares, no nosso local de trabalho, no lugar onde vocês estejam agora. E que esse facho de luz, ele possa servir como uma ponte entre o céu e a terra, e ir tratando de todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram nesse instante perdidos, se encontram em sofrimentos e em desorientações, que eles possam ser tratados nesse momento. Então nós pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade para que possa estar conosco no Evangelho do Lar de hoje, fluidificando a nossa água, fazendo a limpeza dos miasmas dos nossos pensamentos, dos pensamentos dos nossos familiares, e retirando os miasmas das nossas paredes do quarto, da sala, do escritório, da fábrica, da empresa, onde quer que seja. Porque esses miasmas, lembra que eu comentei as teinhas de aranha? Então, que eles vão sendo limpos, que eles vão sendo retirados para que nós possamos ter um dia melhor, um sono melhor, melhores pensamentos, e que nós possamos a todo instante receber as bênçãos do Pai, os fluidos e energia do universo sem interrupção, que eles possam chegar até nós e fazer o efeito que necessitamos. Então nós vamos fazendo a prece agora que o Mestre nos deixou. Me acompanhe, tá bom, pessoal? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Marcos, Simone. Então, nós damos o início do nosso evangelho hoje, né? Tudo preparado. Então, vocês lembram que eu falei para vocês sobre o miasma, né? Aquelas teinhas de aranha que fica no teto, devido aos nossos pensamentos, palavrões, murmúrios, lamentações. E nesse momento é muito fácil isso acontecer, porque nós ficamos presos em casa, não nos conformamos com essa situação, não encontramos saída, não tem tempo para nada, é uma indecisão do governo, uma indecisão de todos, né? Nossa também, porque não sabemos o caminho a tomar. Então a impaciência nos gera transtornos, e esses transtornos faz com que nossos pensamentos acabem fabricando esses miasmas, brigando, xingando. E quanto mais nós trabalhamos esse sentimento ruim, maior é a quantidade dessas teinhas de aranha que fica na nossa casa, e ela gera muito desconforto, tanto psicológico quanto na nossa saúde física também, né? Então, limpar isso de que forma? Boas músicas, bons pensamentos, oração e evangelho no lar. É dessa forma que o sabão e a escova trabalham, tá bom? Então, nós vamos fazer agora a nossa leitura do tema de hoje, né? Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Vocês já ouviram essa passagem, gente? Já leram essa passagem do Evangelho? É uma passagem muito bonita, muito importante. Então ela fala assim: então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar? Nossa, né? Como pode sentar à mesa, entrar na casa, comer um alimento e não lavar as mãos? Mas Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos transgredis o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus disse: honrai o teu pai e a tua mãe, e esse outro, que é aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Mas vos dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti,
terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará o seu pai ou a sua mãe. Dessa maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, profetizou bem Isaías, quando diz: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Para entender um pouco mais, eu vou ler um pouquinho mais, tá? Depois, tendo chamado o povo, lhes disse: não é o que entra pela boca o que torna um imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Isso a gente já pensa bem, né? A gente sabe que o mal é o que sai da boca, não aquilo que entra. Pode colocar os nomes de oração enquanto estamos fazendo Evangelho no Lar, porque vai tratando, tá? A gente vai pedindo para a espiritualidade e ela vai tratando, não tem importância. Então os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: sabes o que os fariseus têm ouvido e o que acabas de falar? Ficaram escandalizados, mas ele respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os são cegos conduzidos cegos. Deixai-os são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explicai-nos essa parábola, Jesus. Porém, disse: até vós estáis ainda sem entender? É que as parábolas de Jesus, as palavras dele, os evangelhos, têm umas formas meio difíceis de compreensão. Até Pedro não entendia o que Jesus estava querendo dizer. Aí ele explicou então: ainda não compreendereis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso que torna o homem imundo. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus, versículo 15. Então, eles estão falando exatamente isso, né? O Evangelho está dizendo exatamente isso. Muitas vezes, as palavras que nós lançamos sem pensar, pelo impulso daquele momento de raiva, por um momento de distração, mas é uma distração porque depois você pensa assim, não deveria ter falado, eu poderia ter ficado quieta, por que eu fui falar aquilo, né? Só que toda ação tem uma reação. Então, quando nós falamos muitas vezes uma blasfêmia, aquilo tem um sentido, e aquele sentido, ela vai ter uma ação lá na frente. Entre uma briga de casal, entre uma briga de pais e filhos, entre uma briga de dois amigos, você pode perder o amigo para sempre, ou você pode levá-lo a cometer uma atitude grosseira depois disso, né? Que nem está dizendo, o próprio adultério, a blasfêmia, todos eles são consequências das nossas palavras e das nossas atitudes. Porque aquilo que sai do coração, seja bom ou seja ruim, ele tem uma força e ele então atinge aquele outro. O que entra pela boca não faz diferença. Os alimentos, eles são importantes, mas como ele falou, o alimento vai pela boca, vai para o ventre, e do ventre ele vai embora, ele não tem um significado. Mas ao contrário daquilo que sai pela boca. Se você fala palavras boas, se você agradece, você é grato, se você consegue transmitir energias boas, sempre palavras de otimismo, você é um influenciador do bem. Você consegue fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam animados, amados, acolhidos, sente-se paz na sua presença. Enquanto que, ao contrário, se você é uma pessoa que está toda hora se lamentando, praguejando, ou briga, ou discute por qualquer coisa, você está influenciando para o mal. E as consequências das suas palavras, das suas ações, têm uma reação depois, que é a reação da atitude daquele que recebeu. Às vezes, sem pensar, a gente fala coisas muito pesadas e muito ruins. Aí a gente fala, eu fui tão ofendido, mas também ofendi tanto. Eu ofendi tanto e também fui ofendida. Eu falo sem pensar por impulso. Não é simplesmente eu falo sem pensar e pronto. Não.
Eu compreendo que eu tenho essa característica, eu tenho esse defeito de não ter lima na língua, né? Vou falando qualquer coisa, eu não tenho filtro, porque eu não me coloco no lugar do outro. Eu acredito que se nós pensássemos, se quiséssemos ouvir aquilo que estamos dizendo, a metade das coisas que nós falamos, nós não falaríamos. A gente ia aprender a guardar. Porque na verdade é essa, a gente quer falar, quer que compreenda, quer que aceite, mas a gente não quer ouvir. Porque quando nos falam algo, nós estamos ofendidos, estamos magoados, mas nós queremos falar tudo que vem pela mente. E não é assim, nós temos que aprender a respeitar o próximo, porque nem sempre a pessoa está pronta para receber a tua opinião, né? Ou o seu conselho, ou a sua sugestão. Só que o conselho e a sugestão, ela é feita de forma carinhosa, ela é um segmento, ela é uma direção. Quando você está dando você diz que a pessoa tem que fazer aquilo, ou você a julga, você está fazendo de uma forma que fere. E aí você cria dentro daquela pessoa uma atitude onde muitas vezes ela pode desencadear vários transtornos. Pode desencadear o pânico, o medo, ela pode desencadear até mesmo o suicídio, a depressão. Por quê? São palavras fortes que nós falamos. Então quando nós falamos, eu te odeio, eu tenho raiva de você, eu não gosto dessa casa, não sei por que eu nasci, não pedi para nascer, se bem que nós sabemos que isso tudo não é real, né? Nós espíritas que estudamos, mas tem muita gente que ainda acha que não pedi para nascer, você que me quis, você agora vai ter que me aguentar porque você que quis que eu viesse, e não é assim. Nós imploramos por essa oportunidade de viver nesse lar, dentro dessa casa, com esses pais, com esses irmãos e com esses filhos. Então nós somos muito gratos. E quando nós falamos uma palavra pesada, nós não estamos somente atingindo aquele que está recebendo. Porque esse sentimento, primeiro ele sai do coração, ele vem de dentro de nós, passa por todo o organismo para sair pela nossa boca. Então você é a primeira pessoa a ser contaminada. E você já se contaminou pelo pior sentimento que você tem. Porque não é culpa do outro. Não foi o outro quem colocou esse sentimento ruim em você. Foi você. É sua, porque todos nós temos o dom de nos controlar. Podemos pensar, porque é um exercício, né? Primeiro nós vamos identificar quem somos. Depois nós vamos exercitar, não praticar mais aquele mal. E depois nós vamos tantas vezes fazer esse exercício que nós vamos conseguir a não precisar mais do exercício. No automático nós deixamos de fazer. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu me sinto tão bem quando eu falo palavrão. Eu falo palavrão, é como se eu estivesse colocando para fora tudo que eu tenho de ruim. Exatamente isso. Tudo que se tem de ruim. Porque uma pessoa que não tem essas coisas não fala. Não é? Não fala, não precisa falar. Porque a gente só coloca para fora aquilo que está dentro da gente. Não são os outros que tiram o pior de você. O pior de você tá lá. Tá lá dentro. É você que tá colocando para fora. Porque você acredita que é assim. Eu sou assim e acabou. Não, nós temos que aprender que não. Eu tenho que identificar que eu tenho um problema, que eu tenho um defeito. Por mais difícil que ele seja de trabalhar. E eu vou me podando, eu vou me podando. Eu vou ajudando que daqui a pouco eu consiga não ter mais. Aí eu vou melhorando, eu vou evoluindo. Porque nós rezamos para que nesse planeta de regeneração nós estejamos presentes lá. Não é? Não é? Todo mundo quer? Tá lá? Todo mundo quer. Mas qual a mudança que nós estamos praticando? Qual a mudança de transformação que nós estamos colaborando para esse planeta de regeneração, para estarmos lá? Porque é como disse aqui na passagem do Evangelho. Jesus deixou uma palavra muito certa, que eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas ele deixou muito certo que aquilo que ele não plantou vai morrer. E ele não plantou coisas ruins. Nós não somos mal. Nós somos bons. E por que viver nessa maldade? Por que ser contaminado por tantos pensamentos ruins? Por que acreditar que o mal vence? Por que achar que tudo que tem de ruim acontece comigo? Não, nós temos que pensar o contrário. O exercício é interno, é nosso, a mudança é nossa. Tem que começar por nós.
E nós temos que ser aquela pessoa de exemplo dentro da nossa casa. Falou uma palavra para te ofender, ó, como o Chico dizia, ó, segura a água na boca, não engole, porque daí também não fala, não responde, né? Fica com a água na boca até a vontade passar. Passou a vontade de ofender, de xingar, de tirar o pior de você, engole a água. Deu vontade de novo, mais um golinho de água. Então nós precisamos aprender a mudar o que tem aqui dentro. Porque nós vamos para o outro planeta sim. É garantido que nós vamos. Porque é evolução. Não vamos ficar paralisados aqui. Nós vamos. Mas o tempo que isso vai demorar depende de nós. O Pai, ele é tão bacana. O Pai, ele é tão interessante, tão bom, que ele nos dá a liberdade de escolhermos o nosso tempo. Vai no tempo que você quiser. Só que os outros estão andando, hein? O negócio tá indo. Porque, como diz, a fila anda. O povo tá indo e você tá ficando. Por que você tá ficando? O que você está fazendo para a sua mudança? O que você está extraindo do seu coração? Né? Então, vou continuar mais um pouquinho da leitura aqui. Essa leitura é muito boa, gente. Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. E Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse, fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior do vosso coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos! Aquele que fez o que está de fora não fez também o que está dentro? Lucas, capítulo 11, versículo 37, 40. Não foi isso, gente? Se ele fez, se Deus fez tudo, ele é o Criador, ele cria tudo, ele fez o que está por fora, ele fez o que está por dentro. Então a modificação é total, é geral, não é só para um, não é só de um lado. Enquanto está se reparando tudo lá, o que Jesus sentou na mesa sem lavar as mãos, é o que nós fazemos. Muitas vezes nós colocamos uma roupinha bonitinha, nos preocupamos com a aparência, né? O cabelo penteadinho, vocês viram que hoje eu prendi o cabelo, né? Cabelo penteadinho, coloca uma roupinha bonitinha e pronto. O que tá lá dentro, tá bonito também? Ou a gente só dá uma polida por fora para enganar o povo? Só para dizer que somos bonitinhos, estamos bacaninha. Não, o que importa é o que está lá dentro, são as nossas ações. É isso que nos faz melhores. É mania de limpeza. Ah, eu tenho que limpar a casa inteira. Né? Não pode ter um copo fora de lugar, não pode ter um pó na mesa, não pode ter um chinelinho do ladinho. A criança não pode brincar e deixar um brinquedinho jogado fora. Porque nós queremos deixar tudo bonito. E bonito para quem? Bonito para os outros. Não é para você, porque não é você que se incomoda. É o julgamento daquilo que vão fazer com o externo. Porque lá dentro de você, você pensa que as pessoas não estão vendo, mas não é. As pessoas mais notam aquilo que você está fazendo, falando, as suas ações, do que o que está por fora. Lógico que todo mundo quer ver uma pessoa limpinha, cheirosinha, bonitinha, não é isso? Todo mundo quer ver. Faz parte também da nossa higiene, o externo estar bonito. Mas o que adianta gastar dinheiro com plástica, com roupa cara de marca, se lá dentro tá feio, tá sujo? E para limpar lá dentro não custa nada, não tem dinheiro nenhum. Depende de cada um de nós. E é o mais difícil, porque nós temos que nos polir por dentro. É a parte mais importante. É só isso que na hora do peso na consciência, o que nós vamos, que vai valorizar. O peso é esse, porque a nossa bagagem é essa. A gente não vai levar mala, né? Os sapatos importados, as roupas importadas não vão. Mas vai as suas ações. O que tá lá dentro pesa. E aí, gente, é muito duro. Porque a gente pensa, né, que São Pedro vai estar lá na porta, ó, canetinha. Maria da Graça Oliveira, você comeu 10 McDonald's, você cuspiu no prato, você xingou sua mãe, vai pro umbral, vai pro inferno, vai pro purgatório. Não é nada disso que vai acontecer. Não tem ninguém lá. Isso é uma imaginação nossa do catolicismo, que diz que tem alguém que vai ler a tua história e vai te julgar e você vai para aquele lugar. Gente, o nosso cobrador,
é pior do que esse que nós pensamos. O nosso cobrador é a nossa consciência. Porque depois do desencarne, você vai sentar no lugar e você vai falar assim, o que eu fiz da minha existência? O que eu aproveitei? Nossa, eu podia ter feito mais isso, eu poderia não ter falado aquilo, eu poderia... Nossa, quanto tempo perdido, por que eu não fui lá e pedi perdão? Eu tive tanto tempo ali junto, por que eu não perdoei? Por que trazer essa mágoa comigo? Nossa, por que por que isso tudo? Por que eu não fui lá e fiz as pazes? Por que eu não falei o que eu sentia? Passou o tempo. Aí é a sua consciência o que te julga, que é o pior, porque fica ali remoendo, ó, remoendo, né? Se tivesse uma pessoa que te desse uma nota e falasse pra você, ó, você tirou 3, volta pra fila. Era mais fácil, mas não tem nota, porque é você se cobrando. Às vezes um mínimo detalhe que você deixou de fazer é um arrependimento total, porque é tudo que você veio para fazer nessa existência. Nossa, quanto tempo aquela fulana passou perto de mim, me pediu perdão, me pediu comida. Eu recusei emprestar uma roupa. Por que eu não emprestei a roupa que ela queria ir naquela festa? Por que eu não fiz? Aqueles detalhes ficam ali, ó, na cabeça, combinando, te cobrando. A nossa consciência é a parte pior. Eu vou ler só um pedacinho aqui, tá, gente? Eu sei que eu falo muito, né? Mas eu vou ser rápido. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens. E o que os rígidos observadores faziam? Caso de consciência. O fundo tão simples tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar moralmente, em lavar as mãos mais do que limpar seu coração. Os homens enganaram-se a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, por se conformarem com suas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus nada lhe cobraria. Eis porque o profeta dizia, é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Quer dizer, só rezar, pode ficar com o joelho desfolado, que não vai adiantar, Deus não quer sacrifício humano. O único sacrifício que ele quer da gente é moral, a nossa mudança. Ele não quer isso. Assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano. O que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela prática moral. E a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus, que Jesus se refere quando disse, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Era essa frase que eu falei aquela hora que ainda não tinha lido, né? Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Olha só, a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a essa finalidade. A religião na qual se crê pode apoiar-se para fazer o mal. Ou é falsa ou é falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula. Se ela não impede, se uma religião ela não impede assassinatos, adultérios, expoliações, calúnias, a preguiça e prejudica o seu próximo, ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Olha, gente, que maravilhoso! Ô, Flavinha, depois você termina de assistir, por favor, tá bom, amor? Olha, gente, a religião, olha a importância da religião. Ela nos religa a Deus, ela nos faz melhor, ela tem por obrigação moral nos fazer melhor, porque se ela não tem significado, ela está aí para nos fazer melhor. Se ela
não tem algo que te tira, que te mostra, que te ensina, que te leva a não praticar o mal contra você mesmo, ela não tem significado. Ela não tem o porquê estar presente. Então nós somos inteligentes e usamos a nossa inteligência para quê? Para as nossas escolhas. Então as nossas escolhas também partem desse princípio. Se aquele lugar, se aquele ambiente, se aquilo tudo que eu ouço tem um significado para mim. Como eu vou avaliar se aquilo está me fazendo bem, se é bom para mim? Cada um tem dentro de si o entendimento do que é bom e do que é ruim. Se está certo, está errado. Então cada um pode ser o seu próprio professor e avaliar os seus princípios. Mas o Criador, ele não fez o mal. Ele não praticou o mal. Mas deixar de praticar o bem já é fazer o mal. Às vezes a gente pensa, né? Eu não faço mal pra ninguém, mas também não tô fazendo bem. Tá fazendo mal. Está fazendo mal. Porque você pode praticar o bem. E praticar o bem é muito fácil. Basta você sorrir, abraçar, basta você trazer uma palavra bonita, uma frase, uma história. Não precisa de tanta coisa pra gente praticar o bem. Mas nós precisamos sim auxiliar o nosso próximo. Nós precisamos fazer algo, está nas nossas mãos. Sempre tem algo que alguém pode dar. Alguém pode fazer. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Não é verdade isso? Então nós podemos fazer sim. Então Jesus deixou bem claro aqui sobre lavar as mãos. Vamos continuar lavando as mãos, hein, gente? Não vai falar que eu falei aqui hoje que é para ninguém mais lavar as mãos, não. Pelo amor de Deus. É para lavar as mãos. Está escrito aqui no Evangelho. É a parábola. A parábola está dizendo: lave as mãos com álcool, gel, põe máscara, viu, gente? Tudo bonitinho. Mas não se... Ó, eu vou até mostrar para vocês que eu tenho máscara, ó. Tá vendo? Mas é para limpar o coração, que é a parte mais principal. Limpa o coração. Eu vi a Ecleia, ó. A Ecleia e vi a Claire. Que bonitinha. Então, deixa o coração de vocês falarem, viu? Não deixa sujar o que tá lá dentro, não. O máximo possível que vocês tiverem dentro do coração, que tá notando que aquilo não tá legal, evita de praticar. Se as suas palavras tá julgando, tá ofendendo, tá magoando, tá fazendo alguém sofrer, elas não vão ser boas. Hoje à noite, gente, lá pelo Instagram, nós vamos fazer, eu e o Wellington vamos fazer um bate-papo bacana, igual nós estamos fazendo aqui, só que nós dois juntos, sobre o suicídio. Porque o suicídio, ele é uma dor que a pessoa não fala. Ela sofre. E quando ela não encontra mais razões para viver, ela pratica esse ato doloroso. Porque não é covarde quem faz isso, não. É um sofrimento. E nós vamos falar disso, tá bom? E vamos fazer a fluidificação da nossa água. Se vocês quiserem fazer algum comentário, pode fazer, pode deixar escrito, tá bom? Que depois eu vou lendo, se precisar, tiver alguma dúvida, eu respondo também. E nós vamos fazer a fluidificação da nossa água. Pega lá, gente, todo mundo pegou o copinho de água, jarrinha, tá aí com vocês? Então nós vamos, tá? Então nós vamos pedir nesse instante ao nosso Mestre Jesus, vamos pedir aos médicos do espaço, aos enfermeiros, aos nossos irmãos superiores, que possa estar fluidificando esta água, possa estar trazendo para dentro dela os medicamentos necessários para a minha dor moral, para a minha dor física, para que eu melhore, que eu tenha mais compreensão. Vamos deixando que a espiritualidade trabalhe na nossa água, que os medicamentos sendo colocados nesse momento, que eu tenha essa fé raciocinada, que eu sei o que pode me fazer bem, e eu peço força para as minhas mudanças também, que todo esse medicamento pode ser me dado. Então agora, nós vamos tomando a nossa aguinha e agradecendo. Então, pessoal, nós vamos
Agora que já tomamos a água, vocês podem dar a água para as crianças, não tem contraindicação. Pode colocar na jarra do café, no suco. Pode dar junto com medicamento, não tem importância. Essa água, ela não fica ruim, não faz mal a ninguém. Ela é fluidificada pela espiritualidade, colocando ali pra gente a força que nós precisamos para curar de todos os nossos males. Tá bom? E nós vamos então encerrar hoje o nosso Evangelho no Lar. Eu agradeço pela presença de vocês, por estarem aqui comigo. Me sinto muito melhor quando estamos todos juntos, porque é energia dos dois lados, né? Eu agradeço de coração. Então vamos encerrar. Nós, nesse momento, agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, agradecemos a Maria, Mãe de Jesus, que tem acolhido seus filhos, intercedido por nós. Agradecemos aos médicos do espaço, aos enfermeiros, o grupo socorrista. Agradecemos a toda a espiritualidade do bem que tem nos socorrido, que tem trazido até nós os remédios, que cura a nossa alma, que limpa a nossa casa. E pedimos também por todos os nossos irmãos que estão enfermos nesse momento, para todos os irmãos que moram, que seu abrigo é a calçada da rua, é embaixo de uma garagem, que eles possam ser amparados e protegidos, que recebam também a graça do Pai de serem acolhidos nos seus corações, que eles sintam o despertar dentro de sua casa, que voltem para os seus lares, que se cuidem. Os animaizinhos que nesse momento estão abandonados na rua, que eles também possam estar sendo acolhidos, resgatados, amparados, que a espiritualidade possa cuidar de todos eles e todos os nossos irmãos que estão hoje enfermos com a doença do contágio do Covid-19. Pedimos, Pai, amenize essa dor, diminua a enfermidade desse vírus, para que todos fiquem bem. Proteja todos aqueles que ainda não tiveram o contágio e auxilie a todos que estão passando agora por momentos no hospital. Que a nossa energia de amor, vamos pôr a nossa energia de amor para todos que estão na UTI, que recebam agora esse amor, essa energia de paz, que eles melhorem e saiam o mais rápido possível, curados, e que essa lição sirva para aprendizado de todos eles. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos, familiares, os que estão internados também, não com essa doença, mas com qualquer enfermidade, que esteja nos seus braços, que você seja amparados pelo nosso irmão maior. E assim, nós pedimos também por todos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, que deixaram os seus nomes. E eu peço pelas nossas crianças, Pai. Meu coração fica muito preocupado com as crianças, porque elas estão passando por tudo isso e nós adultos não entendemos. Imagina as crianças. Então eu queria pedir uma proteção especial para todas as crianças, para que elas saiam dessa situação sem traumas, mas com evolução, com entendimento. E eu agradeço ao Pai pelo auxílio, pelo amparo, por nos ouvir e por ser sempre presente em nossa vida, porque o Pai nunca nos desampara. Então nós vamos agora, agradecendo o nosso Mestre Jesus, pelo mais esse Evangelho no Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Amigos, quero falar para vocês uma coisa que ainda ninguém sabe. Vocês serão os primeiros a saber. Amanhã à tarde, entre 4 e 5 horas, mais ou menos, vamos ter lá no Instagram um bate-papo sobre a doutrina com um menino maravilhoso que serve de exemplo para as crianças. Coloque os filhos para assistir. Serve de exemplo para as crianças, para ver
como essas crianças estão vindo inteligente, como essas crianças são tão especiais na nossa vida, né? Ele chama Igor, é uma graça, amo demais esse menino. E eu vou fazer depois uma publicação dele. Mas já deixa seus filhos ali, porque ele serve de exemplo para os seus filhos os acompanharem dentro da doutrina. Eu quero conversar com eles sobre a doutrina. Vocês vão ver que encanto, tá bom? Não percam, eu vou pôr o horário direitinho, mas é mais ou menos esse horário. Entre 4 e 5 horas da manhã, sexta-feira, à tarde, nós vamos estar lá no Instagram, né, para poder conversar eu e ele. Pelo Face não tem condições de fazer, não consigo, então eu vou fazer pelo Insta. Mas eu quero vocês lá presente para vocês verem esse encanto. E é um exemplo para todos nós, tá? Um beijo, Zé. Você não falou comigo hoje, né? Não colocou seus recadinhos aí, senti falta, viu? Um beijão, Rose. Dá um beijo no Zé também. Um beijo para todos vocês, amigos. Fiquem com Deus, que o Mestre Jesus os acompanhe. E que a vida nossa possa ser cada dia mais maravilhosa. Porque olhar para os nossos defeitos não é ruim, é uma bênção. Estarmos tendo a oportunidade de nos melhorar, tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Carol, Dani, lindas, amo. Beijo.